Então, qual era o problema que você tinha? Os estados do sul, com uma parte grande da população era escravos, não podiam votar. Os estados do norte, embora boa parte fossem escravos modernos, trabalhadores assalariados, mas esse trabalhador assalariado, essa é uma condição do capitalismo. Por isso que o capitalismo permite um sistema democrático. A liberdade formal em cima, o conteúdo não. O conteúdo não é muito diferente das outras sociedades do passado, com alguns parênteses, né? A exploração da mesma forma, exploração do trabalho de uma pessoa sobre o do outro, acumulação de fortunas e riquezas enormes de uma pequena fração da população sobre a enorme maioria. No entanto, se dá através da compra e venda da força de trabalho, onde você, como pessoa que dispõe sobre si mesmo, vende a sua força de trabalho no mercado. Escravidão não. Você está atrelado a um senhor do qual você é propriedade dele. Então, em um contexto como esse, evidentemente, um escravo não pode participar da esfera pública, não tem direito a voto nem nada. Então, os estados do sul, quando se fizesse, por exemplo, uma eleição para presidente dos Estados Unidos, unificando as 13 colônias, eles teriam muito menos peso eleitoral, porque enquanto os escravos modernos, os trabalhadores assalariados no norte poderiam votar, no sul não. Então o norte teria muito mais votos que o sul. Percebe o problema? O tamanho do problema? Então a questão toda se dá com a unificação de 13 estados, que depois se transformaram em 50, com a expansão pro oeste dos Estados Unidos, que é outro processo bizarro, que eu falo algumas coisas no vídeo Mortos do Capitalismo aqui no canal. Então você tinha um pepino gigante. Esse pepino era: o norte teria proporcionalmente à população muito mais votos que o sul, porque no sul nenhum escravo poderia votar. Então como é que eles definiram isso? Com colégio eleitoral. É curioso, inclusive, eles não computaram no cálculo da população do escravo cada indivíduo escravo como sendo, né, uma pessoa nesse cálculo da população aí, mas como sendo 3/5 de gente, tá? Foi assim mesmo que eles resolveram o problema. Então, se aqui tiver 5 milhões de escravos, né, naquele estado, é um número hipotético aqui, viu, gente? Só para a gente entender. As populações naquela época eram bem menores. Então, se você tiver aqui 5 milhões de escravos, isso vai contar como 3 milhões de pessoas na população, como 3 milhões de habitantes a mais. Então é isso. Então eu vou contar aí com 3/5 de gente, tá? Foi assim que foi feito. Aí isso satisfez os estados do sul, porque essa proporção de 3/5 permitia tornar as populações do estado do sul proporcionalmente tão grande ou até maior que os estados do norte. Então era definida pelo colégio eleitoral, não que o escravo iria votar, tá? Não é que o voto do escravo valia 3/5 do voto da outra pessoa, porque escravo não pode votar de jeito nenhum, não é considerado pessoa, não é pessoa jurídica. Só que para definir a quantidade de delegados que o Estado tem, você considera o escravo como sendo parte da população, como valendo 3/5 de uma pessoa, 3/5 de gente por cálculo da população. E com isso eleva a população dos estados do sul, aumenta a quantidade de delegados dos estados do sul, e permitindo, inclusive, que até a abolição da escravidão nos Estados Unidos, você teve 15 presidentes. Desses, 9 eram do sul, todos senhores de escravo, tá? A enorme maioria. Você teve 6 do norte, e desses 6, 3 se diziam contra a escravidão, mas não moveram um dedo com relação a isso, né? Ia dar problema, deixa do jeito que está. Graças a esse mecanismo do colégio eleitoral, que permitiu que os estados escravagistas do sul tivessem preso eleitoral mais ou menos proporcional à sua população, de maneiras a eles terem força política compatível ao norte, onde os trabalhadores assalariados votavam. E os trabalhadores assalariados votavam e teriam um peso político maior que o sul. Então esse foi o motivo do surgimento do colégio eleitoral. Evidentemente que depois disso o sistema se tornou tradicional, começou a ser, né, repetido, se consolidou. Os estados pequenos até gostam mesmo, não porque o peso proporcional deles seja maior, o peso proporcional deles é o mesmo, né? Mas pode acontecer dos grandes estados já definirem os seus votos, a coisa ficar meio dividida, e aí como todos os delegados do pequeno estado vai para o candidato que venceu lá dentro, eles têm mais chance de, cronologicamente, não na proporção, né, ter mais visibilidade, ter mais peso na definição da eleição, mas não porque o peso dos votos do Estado é maior, mas porque o dos grandes já ficou definido. Quando isso acontece? O que a gente viu não é a maioria dos casos, né? A Flórida, que é um grande estado, foi quem definiu a maioria das últimas eleições. Então é essa a razão pela qual esse sistema foi feito dessa forma. Como você tinha ali uma relação de produção que era escravocrata, não dava para aplicar de maneira direta os mecanismos formais que o capitalismo permite, que é esse da democracia formal, né? Todo mundo pode formalmente definir,
né? Eu tenho o poder de votar igual o dono do Facebook. Essa que é a loucura, muito embora o cara do Facebook tenha 1 milhão de vezes mais poder de influenciar qualquer coisa do que eu, porque a democracia do capitalismo abstrai o conteúdo, só leva em conta essa questão da forma, não apenas por ser o dono do Facebook, mas o capital que essa coisa gira, vocês imaginem, né? Nem preciso entrar aqui em detalhes, vou falar no outro vídeo que eu anunciei que vai ser realizado. Então, o motivo central foi esse, por isso que esse sistema surgiu, foi de maneiras a adequar aí o sul escravagista, de maneiras a aumentar o peso político do sul escravagista, mesmo mantendo a escravidão e a ausência total de direito para qualquer escravo. E ainda assim os caras não tiveram sequer coragem de fazer o cálculo da população dos estados do sul, considerando os escravos, contando como sendo um indivíduo que compõe a população como outro qualquer. Até para fazer esse ajuste, eles consideraram eles como 3/5 de um indivíduo para o cálculo da população. Essa é a razão pela qual esse sistema eleitoral surgiu. Eu morro de rir quando eu vejo reportagens. As pessoas falam que é uma engenharia que foi criada pensando nos pequenos estados, na conformação geral da coisa, e ficam caladinhos com relação à origem real desse processo nos Estados Unidos.